Estimado e amados irmãos, eu apresento a minha saudação, desejando-lhes a paz do Senhor a todos, irmãos e irmãs, com as bênçãos de Deus, o nosso Pai, de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Rosa e do Santo Profeta Irmão Aldo, para que junto nós possamos estar numa comunhão com os anjos e santos nesta reunião. Reunião esta, amados irmãos, que nós vamos prestigiar nesta mensagem alguns profetas, os apóstolos, Jesus, a Santa Rosa, que foram grandes vencedores diante das circunstâncias, através da fé, da comunhão, da fidelidade, da lealdade, no legado, no chamado que Deus lhes confiou. E Deus, o nosso Pai, confia também em cada um de nós, também através da doutrina e da disciplina, os princípios dos preceitos da justiça que embelezam o espírito no processo da santificação para nos tornar-se a semelhança daqueles que já estão nos céus. A santificação. Por esta razão é dado esta reunião. Eu diria esta palavra, ela tem uma incisão mais profunda. Traz característica de uma reunião de batismo, do sacramento do batismo. E pode sim dar mais brancura através da purificação. Mas para isso é preciso nós adentrarmos a uma unidade de comunhão com os anjos, com os santos, a qual eu convido a igreja para nós se colocar em pé, para nós preparar o nosso espírito para nós adentrarmos esta unidade. E tratando-se de uma reunião de oração, é uma reunião bastante significativa na substância daquilo que é celestial. Então vamos nos preparar cantando o hino de nosso inário, o número 1. Yeah.
Glorioso e eterno Pai, a tua igreja reunida neste templo sagrado, diante deste altar, em busca da essência desta reunião tão essencial, reunião essa vivificante, que tem transformações cristalinas, por se tratar da atuação, da missão do Espírito Consolador em sua plena regeneração. Mas queremos agradecer pela bênção, pelo amparo, pela proteção e pelos anjos e santos que estiveram cuidando de nós em nossos afazeres. Na noite, quando dormia, chegou o dia, aqui está. Querida e Santa Avó, em tuas santas mãos, nós entregamos de corpo, alma e espírito, porque se faz necessário para que possamos alcançar a paz, a harmonia celestial, para que assim como os profetas, os apóstolos, Jesus, a Mãe Maria Santíssima foram vencedor, nós também queremos, inclusive a vida eterna em nosso espírito. E através das reuniões, as quais conhecemos todos os atos da mesma, porque este grande companheiro, profeta, pastor, nos ensinaste a reverência, a devoção que devemos tê-los. Por isso que estamos invocando neste momento, nesta oração, para nos ajudar a fazer um recreio das atividades, até mesmo das preocupações que às vezes ainda está em nosso sentimento. Para que a partir desse momento os anjos, os santos possam trabalhar em nosso espírito e muito nos ajudar, e o quanto nós precisamos. E assim, querido e santo profeta Irmãoaldo, eu entrego em tuas santas mãos todos os atos da mesma, para que seja conduzido na mais perfeita unidade com os anjos e santos, desde a porta até este púlpito, através dos nossos dons e ministério, através da nossa meditação e compreensão e percepção, estejamos nós desfrutando dos frutos da árvore da vida, e convicto desta certeza, essa bênção não só nesta congregação, mas em todas elas que nesta noite fervorosamente estão reunidas. E aqui eu declaro iniciada. Amém. Vamos cantar, irmãos, o Espírito Santo, número 82.
Muito bem. Nós vamos passar, amados irmãos, para a mensagem redigida neste boletim. Que bom que o Senhor, a senhora, você jovem, você também de maior idade, fez essa escolha de estar hoje nesta reunião. Eu gosto muito de relembrar uma palavra da Santa Vorrosa. Inclusive, encontra-se registrado em nossos livros. A Santa Vorrosa, ela tem muita alegria, muito prazer em trabalhar, ou seja, exercer a sua missão. E a palavra está dita assim: ela fica muito feliz quando vê os campos para trabalhar. E quem são os campos? São os corações de cada um de nós. Quando nós adentramos para esta oportunidade e nos aconchegamos nesta comunhão, nós estamos abrindo o nosso coração e permitindo a atuação do poder vivificante sobre o nosso espírito. Isso é motivo de alegria para a Santa Vorrosa. Sabe por quê? Porque além da missão, do exercício da missão que ela recebeu de Deus, ela como pessoa também, ela tem amor. Ela tem ternura, ela tem carinho por cada um dos seus semelhantes. Então, isso são estímulos para a Santa Vorrosa também. Agir sobre a nossa vida. Irmãos, e numa reunião de oração, uma reunião que foi preparado através de Jesus, inclusive através da Santa Vorrosa, desde os primeiros anos da existência desta igreja, tendo início somente na sede, Jesus ensinou, revelou o valor da mesma. E quando a Santa Vorrosa, amados irmãos, deu início à missão de Espírito Consolador, de atuar no processo vivificante, regenerador do Espírito, de tantos quanto buscam a verdade para ser liberto, foi mais profundo, tornou-se mais precioso, para que então o seu povo alcançasse em seu espírito a brancura. E uma reunião esta tendo como característica, inclusive ela tinha esse nome, reunião de batismo do Espírito Santo. E nós temos, irmãos, uma mensagem que o santo profeta irmão Aldo trouxe à igreja em abril do ano de 2012, falando a sagrada missão dos santos de Deus. Não é isto que nós estamos aqui para receber a atuação dos santos? Sagrada missão dos santos. Os santos de Deus sempre tiveram na terra a missão de anunciar a salvação, ajudar a libertar o povo do pecado e conduzi-lo à santificação rumo aos céus. Essa missão se revela no exemplo supremo de Jesus Cristo, o nosso Senhor, que veio ao mundo para salvar a humanidade. E em Maria Santíssima, que cooperou fielmente com o plano divino. E na Santa Vorrosa, que colaborou com Jesus para implantar a fé apostólica, com a verdadeira doutrina e disciplina que
fortalece os fiéis na caminhada para o reino dos céus. É isso que o irmão quer? Esses santos gloriosos trabalham para santificar o povo apostólico, a fim de que todos os fiéis alcancem a perfeição do Espírito e sejam verdadeiros filhos de Deus, puros, irrepreensíveis, cheios de virtudes e de bom sentimento, produzindo frutos para a glória do Senhor. Eles nos ensinam a fé nos santos profetas e nos santos apóstolos, que legaram preciosos ensinamentos para a santificação e purificação dos corações. O profeta Isaías nos deixou um ensino valioso: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho mau, o pecador os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá daquele que se converter, e volta-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. O salmista Davi declarou em seus salmos: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. E também ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Em súplica pediu: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. O santo profeta Elias foi fiel e corajoso diante da perseguição dos governantes, mostrando que a fidelidade a Deus é maior que qualquer ameaça humana. O profeta Daniel foi protegido na cova dos leões por sua fidelidade ao Senhor. O profeta Moisés enfrentou o poder do Egito, obedecendo às ordens divinas e conduzindo o povo à liberdade. Já o profeta Eliseu confiou no poder dos santos anjos e foi protegido contra o exército da Síria. Os santos apóstolos também nos deixaram exemplos e palavras de grande valor. O apóstolo São Paulo escreveu aos Romanos: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. São Tiago, em sua carta, recomendou: a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Esses ensinamentos são de grande valor e eterno e continuam a orientar todos os que creiam em qualquer tempo, para que mantenha firme a fé nos santos de Deus e no poder dos anjos do exército celestial. Assim, poderão alcançar a salvação de suas almas
remidos por Jesus, nosso Senhor, e pelo Consolador de sua santa promessa. A Santa Rosa, que guia os fiéis em todas as verdades. Essa promessa se cumpre na vida da Igreja Apostólica, que recebe os ensinos do Evangelho do Reino dos Céus. A Santa Rosa e os santos de Deus continuam a trabalhar para que os fiéis sejam santificados e preparados para a vida eterna. Portanto, prezados irmãos e irmãs, siga a doutrina do Evangelho do Reino dos Céus, que Jesus e a Santa Rosa nos legaram e continua a ensinar. Confiem nos meus ensinamentos e conselho de profeta apostólico, diz o santo profeta irmão Aldo, pois são de Deus e conduzem à salvação e santificação da sua alma. Que a paz, a prosperidade espiritual e a felicidade estejam em sua caminhada rumo aos céus. É o que eu, irmão Aldo, desejo a todos irmãos e irmãs. Sejam abençoados e perseverantes na fé, pois o Senhor é perfeito e fiel para cumprir suas promessas. Amém. São essas palavras, irmãos, que nosso santo profeta irmão Aldo trouxe à igreja e hoje, novamente, redigido neste boletim. Ela não perdeu a sua essência. E nunca perderá. Até porque, amados irmãos, assim como os frutos com seus nutrientes até hoje alimenta todos os seres vivos sobre a terra, assim é a palavra. A palavra do santo profeta irmão Aldo, ela tem substância celestial. Irmãos, ela é alcançada através da comunhão, de uma unidade consigo mesmo, profunda. Não é que esse intelecto aqui que soma 2 mais 2 é 4 ou... Não. Esse intelecto que nós temos, ele nos dá percepção. Mas, irmãos, quando o fiel apostólico, na sua submissão a Deus, ao seu santo, e no ingressamento da doutrina, alcança sobre o seu espírito uma leveza, que é a harmonia, a paz que existe no reino dos céus. Aonde, amados irmãos, diante de tudo aquilo que acontece ao nosso redor, ainda não nos amedronta. Pelo amparo, pela proteção, pela atuação, preciso e bastante absoluto deste Consolador da promessa de Jesus. Isto é experimentado pela vida do povo apostólico. Não é verdade? Mas, irmãos, quando nós olhamos pelos intentos de Deus desde o passado, como está aqui, diversos santos, os profetas, que foram vencedor, não com um machado, com uma foice, com um revólver, ou outra coisa do tipo, venceu. Não foi isto. Foi de olhos fechados.
palma da mão para os céus, comunhão perfeita com os santos, com os anjos, com Deus, com a divindade. Um exemplo, por exemplo, o profeta Eliseu. Quando o seu servo, na manhã de um dia aparentemente que poderia ser bom, estava ali cercado pelo exército da Síria. E esse servo, não conhecendo o celestial, ele apavorou. Quando falando com o profeta Eliseu, sucessor do profeta de Elias, ele acalmou. Porque há sobre nós todo o poder do Pai, exércitos maiores. Inclusive, na sua humildade, do profeta Eliseu, pediu ao Pai, deixa ele ver, para que sirva também de testemunho. Então ele viu o poder de Deus, os santos, maiores, muitas vezes maiores, para lhe guardar e proteger o profeta, inclusive o seu servo. O que aconteceu no coração daquele servo de Eliseu? Ele sentiu muita coragem. O gosto, o prazer de ir no seio de uma fé, mesmo que as evidências, as veracidades dos fatores, dos acontecimentos, não dava sinais, mas a fé. Amados irmãos, e foi através da fé, da comunhão, mas precisamos buscar mais um pouco. Fidelidade, lealdade nos princípios. Isto, amados irmãos, que nós precisamos buscá-lo. Fidelidade nos princípios da doutrina. Doutrina esta, amados irmãos, que vai construir sobre o nosso ser muralhas, proteção, diante, em especial, olha o presente de Deus, a sabedoria celestial, o discernimento do bem e do mal. E isto acontece, amados irmãos, através do processo da santificação. Os santos de Deus sempre tiveram na terra a missão de anunciar a salvação, ajudar na libertação do povo do pecado e conduzi-lo à santificação. Para que nós, amados irmãos, alcancemos esta unidade de guarda e vigília dos céus, nós precisamos levar conosco os preceitos da justiça de Deus, que se chama doutrina. Olha que interessante. Quando uma pessoa, eu vou materializar agora, quando uma pessoa, ela vai fazer algo, um artesanato, vamos falar assim. Então chega duas pessoas. Um tem longo tempo de trabalho naquilo, outro chegou agora. As dificuldades dos manuseios daquele trabalho, para aquele que já tem as habilidades, que já em seu ser já está inserido, inscrito,
E este artesão, ele tem dentro de si o domínio para os exercícios da atividade, enquanto que o outro primeiro dia, não. Mas se ele estar junto com aquele que tem este domínio, ele tornará-se também alguém a dominar-se. Assim é a doutrina. Assim é os ensinamentos que o santo profeta Irmãoaldo, o que ele está falando aqui? Bem aqui no finalzinho. Irmãos e irmãs, siga a doutrina do Evangelho do Reino dos Céus, que Jesus e a Santa Vô Rosa nos legaram e continua a ensinar. Confiem nos meus ensinamentos e conselhos de profeta apostólico, pois são de Deus e conduzem à salvação, à santificação da sua alma. Imagina o Santo Irmãoaldo falando para nós. Alguém pode pensar, mas esses profetas, os apóstolos, o Santo Irmãoaldo destacou como testemunhando para nós, amados irmãos, que através da fé, da fidelidade, do compromisso que recebeste de Deus, e os desejos que eles tinham em seu espírito, a salvação, o amparo, a proteção. Irmãos, os irmãos viram aquela mensagem? Dia 10 de fevereiro. Olha o que está escrito naquela mensagem. Mensagem também do santo profeta Irmãoaldo, trazido à igreja em janeiro de 2012. O reino de Deus não é somente uma promessa futura. Eu vou viver aqui, eu vou pelejando, eu vou labutando, eu vou sofrendo e o céu está lá. É quando eu morrer. Não. O próprio Santo Irmãoaldo está falando que o céu é agora. A proteção, o amparo. Mas precisa viver em lealdade, fidelidade, nos princípios firmados, nos ensinamentos doutrinários desta igreja apostólica, para nós tornarmos como os profetas do passado, grandes vencedores. Não é que vamos ficar livres, amados irmãos. Não. Até porque se não acontecer nada, até não fica bom. Na concepção do corpo humano, na percepção da nossa mente, é necessário que venham as provas para ver de fato o grau, a altura do caminho que nós já chegamos. Inclusive, amados irmãos, numa reunião como esta, nós até sentimos vergonha, talvez de algo que fizemos ontem. Olha que plenitude, olha que maravilha, que é o reino dos céus, nesse âmbito da comunhão que temos com os anjos. Mas ontem eu estava meio brabão, estava murmurando, estava reclamando. E os profetas, que foram o grande vencedor, amados irmãos, eles não fizeram uso da reclamação, da murmuração. O profeta Isaías nos deixou um ensino. Buscai o Senhor enquanto se pode. O que está dizendo? O que se entende? Porque estamos falando de algo sério, amados irmãos. É como se eu fosse alcançá-lo com as minhas mãos um fruto. Quanto mais próximo, quanto mais
condições de instrumento para eu chegar bem próximo dos frutos, aí sim que eu vou conseguir tomá-lo em minhas mãos. No âmbito da honra, do mérito, pode acontecer essa mesma característica de nós perder a distância, a aproximação do altar, aonde a voz dos Espíritos nos alcança profundamente, e nós não escutarmos mais. E passar a escutar a voz dos nossos desejos, que vem da hereditariedade do pecado original. Mas nós temos que ouvir a voz dos Espíritos que tem a dizer as boas novas de salvação. Para isso eu tenho que esforçar. Então, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Agora venha a força interna. Invocai-o enquanto está perto. O que significa estar perto? Irmãos, nós estar atentos. Atento quer dizer, sempre observando o marchar do estandarte da obra de redenção a qual nós estamos desfrutando. Volto a frisar, para que nós sejamos igual aos profetas vencedores. O santo irmão Aldo destacou, deu como testemunho, apesar de executar tarefas grandiosas, mas o que extrai é a fé. Vamos ver mais um pouco? Deixe o perverso o seu caminho mau. O que é isto? Tudo aquilo que é mal no comportamento, nas ações, no sentimento, nos desejos. Devemos buscar de fato a purificação e a santificação. O pecador, os seus pensamentos, converta-se ao Senhor. Irmãos, aqui é tão belo. Quando nós meditamos o que pensamos. Tem um pensamento. Se eu passar a pensar e analisar este pensamento antes que ele atue como ação, como emoção, como sentimento no corpo, eu seguro ele, eu absorvo ele, eu domino ele, eu coloco ele no endereço. Isto, amados irmãos, é ter o discernimento celestial. E quando o nosso corpo vier a ter o gozo, mas será aquilo da unção e virtude do Espírito Santo de Deus, o nosso Pai. Como nesta reunião, aonde nós vamos, amados irmãos, como esses profetas tiveram uma aproximação, sentiram a incisão do poder de Deus manifestando. Quer resgatar um momento solene? Eu posso dizer assim. Lembra aquele momento que o irmão clamou, pediu um livramento e sentiu o livramento? Todos os apostólicos já viveram isso. Talvez uma fração de tempo. É isso que os profetas viveram. Vamos, amados irmãos, dar graças e buscar profundamente esta união, inclusive nesta reunião, e tornar-nos de fé a tamanho como os profetas. Vamos ver que o santo irmão Aldo fala, mais preciso. Os santos de Deus continuam a trabalhar para que os fiéis sejam santificados e preparados para a vida eterna.
Quer dizer, este poder, esta unção, esta graça santificante, ela estará até quando for preciso e necessário e possível uma alma se salvar nesta terra. Volto a relembrar a igreja. Aquela palavra que meditamos no final de semana, desse final de semana agora. A união é a base que nos dá força e nos dá continuidade. Olha Deus falando. Se vós ser unido a mim, a Cristo, ao Consolador, ao Santo Irmão Aldo, não há uma data, 31 de dezembro de tal ano, vamos encerrar a obra. Não, vai encerrar de acordo com os frutos do povo. E por isso que esta igreja está continuando. O Santo Irmão Aldo em Espírito nos dando esta gloriosa oportunidade. Vamos mais uma vez, amados irmãos, falar com este santo numa unidade bem preciso, numa comunhão perfeita, e dizer à Santa Voz, Santo Irmão Aldo, eu invoco que adentre em meu coração. Inclusive, se eu não ter percepção de algo, que a Senhora Voz, Senhor Santo Irmão Aldo, quebrem as fechaduras e adentra. Se houver uma sala de vício dentro do nosso espírito, que o Santo Irmão Aldo faz a sua inspeção. E assim, amados irmãos, nós vamos vencendo. Para isso eu convido a igreja, aqueles que puder, para prestigiar e apreciar desta unidade em espírito e verdade, se colocar em pé, para que cada um individualmente possa tomá-lo em suas mãos como fruto da árvore e ser ricamente abençoado. Vamos nos preparar? Com o hino que traz o título, ó Espírito Santificador. Pode orar. Amém. Vamos cantar, irmãos.
toda a nossa gratidão, de número 175. Que bom que o Senhor e a Senhora veio a esta reunião. Foi através da presença de cada um que formatamos esta reunião em louvor e adoração ao reino dos céus e pela unidade em espírito que cada um de nós tivemos com os santos e anjos. Parabéns, que a Santa Avó lhes abençoe e lhe possa lhe dar muita prosperidade, para que sejamos um cidadão apostólico, defensor e fervoroso na fé, como foi os santos profetas. De cabeças curvadas, de olhos fechados, vamos consolidar essa bênção em nosso espírito. Glorioso e eterno Pai, damos graças ao Senhor. Bem sabemos do grande poder que o Senhor Deus concede a cada um para guardar e proteger. Para isso o Senhor nos deu santos, santo este que são a verdadeira expressão do dom desta vida tão bela no seio desta terra, as quais cada um de nós estamos desfrutando pela existência da obra redentora do Senhor Jesus Cristo nesta terra. Queremos profundamente agradecer por esta gloriosa oportunidade, pela vida que nos concede tantos quantos aqueles pedidos, aqueles clamores, os atendimentos que tem dado a cada um de nós. E esta gloriosa oportunidade de mais uma vez de estarmos unidos ao reino dos céus em espírito e em verdade. Queremos o fortalecimento, através dessa unidade perfeita com a doutrina e a disciplina do Evangelho do Senhor Jesus Cristo para nos remir. Queremos, ó Jesus. Para isso nós aceitamos a Tua palavra, pela voz da verdade que soa pelo querido e santo profeta Irmão Bernardo, que tem trabalhado para que tenhamos nós o entendimento profundo dessa direção segura e para chegarmos a este santo consolador, para que ela possa nos promover na santificação, no crescimento espiritual, para que tenhamos de nossa querida Mãe Virgem Maria o manto protetor da graça divina que nos guarda e nos protege, e ter o nosso espírito nas mãos de Cristo, aquele que deu a vida para nos promover esta oportunidade. E através da atuação desses santos poderosos, Deus o Pai receber em seu reino almas preciosas. Por isso, Pai, a nossa gratidão nesta reunião, o nosso reconhecimento pelo amor bondoso do Senhor Deus, não nos desamparar, mas formar santos e restaurar esta igreja e nos dar o alimento seguro e também nos dar as reuniões de orações para que tenhamos
este batismo, e assim o nosso espírito alcançar mais brancura da tua santidade. Agora, querido e santo profeta Irmãoaldo, eu entrego em tuas santas mãos as orações que cada um estão fazendo, os pedidos, inclusive até mesmo pedindo milagre. Dê a eles o entendimento, o discernimento dos preceitos da doutrina. Eu também apresento esses nomes que aqui foram depositados diante desse altar. Dentre esses pedidos, o Senhor conhece as necessidades de cada um. E esse ato de dirigir até este altar é uma fé, a qual nós podemos dizer que nas suas evidências, ela é vista com os olhos da carne também. Oh, querido e santo profeta Irmãoaldo, em tuas santas mãos esses pedidos estão. Confiamos plenamente na atuação, no mérito que nós temos. E se preciso for, ajuda-nos, para que possamos ter mais santidade. E assim nós alcançarmos, como alcançou os santos profetas, ser vencedor e provar o teu grande poder nesta terra. E assim, queridos e amados irmãos, confia no poder desta igreja, na missão profética desta igreja, na atuação dos santos, que esses santos profetas hoje eles estão ao lado da Santa Avó, do Santo Irmãoaldo, para nos ajudar, para nos guardar e nos dar força para que caminhemos firmes e fortes. Tenha esta confiança, tenha em vosso espírito a certeza desta realidade, e sejam felizes e bem-aventurados, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Meu abraço e carinho, e até uma próxima oportunidade. A paz do Senhor a todos.